Olá, eu sou Natália Beatriz, fotógrafa de casamento, e esse é o Casar Por Quê? Seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Muito obrigada por você estar nos acompanhando. E hoje o nosso tema é: tenha um casamento honrado. Como você sabe, eu tenho vindo compartilhar com você um pouco do que eu tenho vivido no meu casamento, que hoje, o dia que eu estou gravando, é dia 6 de novembro, então amanhã estarei completando 16 anos de casada. E provavelmente a hora que for ao ar já vai ter passado essa data. Mas esse tempo eu tenho aprendido muita coisa, ainda estou caminhando, mas o Senhor sempre esteve me empurrando e me puxando para esse lugar de compartilhar aquilo que Ele tem me instruído e me ensinado. Então eu estou aqui em obediência ao Senhor para compartilhar com você o que Ele mesmo tem me ensinado para aplicar no meu casamento. E hoje é esse tema: tenha um casamento honrado. Honrado, no dicionário, ele significa que tem honra, que é honesto, que é digno de respeito. E ele se aplica a pessoas. Afinal, o casamento se refere a duas pessoas, né? Então, vamos ler a passagem para esse tema de hoje, que é em Hebreus, no capítulo 13, no verso 4. E diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A minha versão, ela é a NVI, né, Nova Versão Internacional, mas eu peguei algumas outras versões para a gente compreender um pouco mais este versículo. E na Almeida Corrigida ele fala assim: venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Na Nova Versão Transformadora, a NVT, está traduzido dessa forma: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Na nova tradução da linguagem de hoje, que é a NTLH, está traduzido dessa forma: que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. E a tradução original do grego é: digno de honra entre todos seja o matrimônio, e o leito sem mácula, porque Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. Vamos destrinchar um pouquinho esse verso para a gente entender um pouquinho melhor o que o Senhor quis nos ensinar com esse versículo. Digno de honra. Ele é descrito pela palavra grega tímios, que significa honrado, estimado ou precioso. Ele deriva do substantivo grego timé, que significa honra ou valor. Me perdoa se eu estou pronunciando de forma errada, eu só quis trazer essas informações porque, afinal, o Senhor fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a gente, às vezes, precisa ir um pouquinho mais a fundo para entender o que o Senhor está querendo nos ensinar dentro de algumas passagens. Então, me perdoa se eu estou pronunciando de forma errada. Não sou boa nisso. Mas, como ele falou aqui, digno de honra quer dizer honrado, estimado, precioso. E é assim que o Senhor fez o casamento para ser. Algo na nossa vida que é estimado, que é precioso demais. E entendendo isso, eu me lembrei que eu e o Kleber, desde sempre, muito antes da gente ter filho, mas principalmente depois que o Pedro nasceu, uma coisa que a gente sempre conversou, a gente sempre traz novamente a nossa pauta, que é o quê? Que a gente deseja ser um exemplo de casal, um exemplo de casamento para o Pedro. Eu quero que meu filho cresça, que ele olhe, que ele deseje ter um casamento como os dos pais.
nunca passou pela nossa cabeça. Na verdade, a gente sempre lutou contra isso, né? Vencendo as nossas limitações, as nossas falhas, né? Buscando sempre melhorar um com o outro, justamente para isso, para que o Pedro ele tenha uma referência viva na vida dele, de que eu quero, Senhor, eu desejo ter um casamento como o dos meus pais. Que ele nunca pense, Deus me livre, que o meu casamento não seja como o dos meus pais. Nunca. Então, assim, por quê? Porque a gente entende que o casamento ele é algo precioso, ele é algo honrado, é algo que Deus criou. E quando ele continua aqui no verso, né, que seja um leito sem mácula. Leito ele é descrito pela palavra grega koité, que significa cama, leito, lugar para dormir. Ele deriva da raiz do grego keimai, que significa deitar-se, estar deitado ou repousar. Olha que interessante, essa é uma raiz também que está presente em outras palavras gregas e, por extensão, em termos de origem grega usados em português, muitas vezes relacionados ao ato de dormir ou deitar. A palavra em português coito também tem uma raiz em comum, embora ele venha do latim coitus, que é o sentido de ir junto ou unir-se para o ato sexual, que em grego pode estar relacionado ao sentido de deitar-se junto, implícito em certos usos do coité. E aí, né, essa é a parte do leito, e sem mácula, ele é descrito pela palavra grega amiantos, que provém da combinação do prefixo negativo a, que significa não ou sem, com raiz do verbo miaino, que significa sujar ou compurcar. Então, portanto, a raiz da palavra, excluindo o prefixo de negação, ela é relacionada a se sujar, a manchar. Então, o significado de amiantos, que é puro, né, imaculado, não contaminado, incorruptível. E esse deve ser o leito dentro do matrimônio, dentro do casamento. O leito, ele realmente se refere à vida íntima do casal, né, que deve ser mantido dessa forma, puro, incorruptível, sem mancha, sem sujeira, né? Então, vamos ir um pouquinho mais além e entender uma coisa, que isso é muito importante e muito revelador. Como eu falei, eu trouxe todo esse destrecho desse verso porque o Senhor fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez você esteja hoje assistindo esse vídeo e precisando de uma libertação no seu casamento. Talvez você esteja orando, Senhor, restitui o meu casamento, restaura o meu casamento. E é isso, é conhecer a verdade, porque só a verdade vai nos libertar, só a verdade vai trazer essa restauração. Então, a gente precisa entender uma coisa, o casamento, ele vai além de um simples estado civil ou contrato social. Muitas vezes a gente fala, né, às vezes está vivendo uma vida ali, fala assim, para que eu vou me casar? Só mais um pedaço de papel. Não. Casamento não é só mais um pedaço de papel, não é só mais um documento que nós temos que apresentar como certidão de casamento, como o RG, como o CPF, como outros documentos que nós temos. Não. Casamento, ele vai muito além. E nós vamos perceber isso lá no princípio, em Gênesis 2, no verso 24, 25. Está escrito: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esta passagem, ela revela, ela traz o sentido de que o casamento, ele é uma aliança estabelecida desde o Éden. É lá no princípio o Senhor já estabeleceu o casamento. E entender isso, ele estabelece um princípio teológico muito fundamental, que é o quê? O casamento, ele é uma aliança sagrada e espiritual instituída por Deus. Então, quando você entende que casamento não é só mais um pedaço de papel, não é só mais um documento, não é só mais uma formalidade, não é o seu estado civil, não. Casamento, ele é uma aliança,
uma aliança sagrada, uma aliança espiritual que foi instituída por Deus desde o princípio, desde o primeiro homem e mulher que ele criou. E quando ele fala aqui, né, o se tornar uma só carne, às vezes a gente compreende uma só carne como uma união sexual. E não, ele não se limita só a isso, mas ele envolve uma união completa, que é a união física, que é sexual e biológica, que é a união emocional, que é o companheirismo, o afeto, o carinho, o amor, que é a união espiritual, um propósito comum, uma aliança, onde juntos nós buscamos o reino dos céus. O que eu estou tentando trazer aqui nesse vídeo hoje para você, nesta palavra, é um alerta, é te chamar a atenção para a restauração do modelo divino do casamento. A gente tem, como eu falei, eu sou fotógrafa de casamento, eu estou há mais de uma década trabalhando nesse ramo e a gente vê muitas vezes o quanto o mundo, não precisa ser trabalhar num ramo de casamento, né? Você ligar a televisão, você abrir as redes sociais, hoje a gente vê o quanto cada vez mais a influência do mundo é em deturpar a visão do casamento, em acabar com o conceito, com a instituição, com essa aliança que o Senhor criou, que é o casamento. Porque o casamento ele é uma representação mais próxima do relacionamento da igreja com Cristo. O Senhor mesmo comparou isso. É a relação mais próxima que existe. Então, hoje o que eu estou tentando trazer para você é isso. É essa restauração, é te chamar a atenção para você buscar dentro do seu casamento esse modelo divino de casamento que o Senhor criou lá no princípio, lá na criação do mundo. E esses versos de Gênesis 2, 24 e 25, ele nos traz quatro fundamentos eternos para o casamento, para você conseguir aplicar e viver esse casamento do modelo divino que eu falei para você. Então ele começa primeiro com o verbo deixar. Por esta razão o homem deixará pai e mãe. Deixar significa abandonar com decisão, deixar para trás com firmeza. Quer dizer que esta nova união, o casamento de vocês, ele exige uma prioridade sobre os laços anteriores da sua vida, inclusive sobre os laços familiares. Muitas vezes o nosso casamento não está dando certo porque a gente ainda não conseguiu deixar. E não é só o homem, muitas vezes é nós como esposa, a gente não consegue largar o conselho da nossa mãe e ir buscar o conselho da avó, da tia, da amiga. Não corta às vezes o cordão umbilical. E é isso que o Senhor está falando, deixar. Hoje, depois que você se casa, a sua prioridade de laço é o seu esposo. Assim como a prioridade de laço do esposo é a esposa. O casamento agora, ele torna-se a principal relação de aliança humana que você tem. Então, o seu cônjuge é a principal aliança na sua vida, a principal aliança humana que você tem. Consegue compreender a grandeza disso? Às vezes o seu casamento não está fluindo, não está prosperando, não está crescendo no Senhor, porque você ainda não conseguiu deixar. Você ainda não abriu mão dos laços que você tinha anteriormente. Ah, mas eu não consigo me desapegar da minha família. E isso é algo muito sério, porque a gente continua trazendo sobre o nosso casamento, às vezes, padrões que o Senhor quer romper, que o Senhor quer que termine ali, que cesse em vocês. Às vezes Deus quer construir algo novo a partir da sua família, a partir do seu casamento, do seu relacionamento, e o Senhor não consegue te entregar isso porque você não consegue deixar, não consegue romper esses laços anteriores. O segundo fundamento
nessa palavra é o verbo unir. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Unir significa apegar-se, colar, fundir-se. É uma linguagem que representa um pacto de fidelidade, sabe? Um compromisso de exclusividade, de permanência, de lealdade. Então, você consegue entender como é necessário a gente deixar para conseguir se unir? Porque você só vai conseguir dar essa exclusividade para o seu esposo, você só vai conseguir permanecer ao lado dele, independente do que aconteça, continuar leal a ele, se você tiver deixado os laços anteriores. Porque às vezes a gente vai ser confrontada e colocada em posição de que a gente vai precisar abrir mão daquilo que a gente aprendeu, abrir mão daquilo que a gente trouxe dos laços familiares, dos laços parentais. E é aí que você usa esse fundamento do unir. Se você não tiver deixado, você não vai conseguir unir em tudo. E o terceiro fundamento é o verbo ser, né? E eles se tornarão, eles serão uma só carne. Então, esse verbo ser expressa uma fusão completa de duas pessoas totalmente distintas. Ou seja, agora vocês vivem unidos em todos os aspectos da vida. Em corpo, em alma, em espírito. Não tem como a gente alcançar essa união de uma só carne se a gente não deixou e se a gente não se uniu para a gente ser juntos uma só carne. Então, olha como que o Senhor, quando a gente para ouvir e entender o que Ele está tentando nos ensinar, como as coisas começam a ficar claras para a gente poder aplicar e realmente viver tudo o que o Senhor programou e planejou para o nosso casamento. E o quarto fundamento dentro dessa palavra é o verbo desnudar. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eles estavam ambos nus e eles não se envergonhavam. A ausência dessa vergonha, ela expressa uma transparência emocional, uma vulnerabilidade espiritual, uma pureza de relacionamento. E é essa pureza que havia aqui no princípio da criação, antes da queda, né? Onde não havia manipulação, onde não havia culpa, onde não tinha distorções desse relacionamento conjugal. É essa pureza que nós devemos buscar. É esta pureza que é o modelo desse casamento divino, do casamento que Deus criou, do casamento que Deus ainda busca em nossos relacionamentos. O autor de Hebreus, ele continua explicando, né? Deixa eu abrir aqui novamente para acompanhar com vocês. Ele continua explicando o porquê nós devemos buscar e conservar o nosso leito conjugal de forma pura, de forma sem mácula. E ele fala, por quê? Porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, após a introdução do pecado, o pecado ele trouxe essa quebra de aliança. Ele trouxe a culpa, ele trouxe a vergonha, ele trouxe a imoralidade sexual, ele trouxe o adultério para a vida do ser humano. E mesmo nós estando em Cristo, o pecado ele tenta se infiltrar em nossa vida em todo o tempo. Então aqui, na verdade, é um alerta do Senhor de que nós, como esposas, nós, quando decidimos nos unir a outra pessoa, nós como filhas do Senhor, como cristãs, nós temos que estar em todo o tempo buscando manter o nosso leito conjugal puro, sem mácula, sem mancha, sem forma alguma de algo que possa trazer a imoralidade sexual ou adultério dentro do nosso casamento. Entenda, o casamento ele passa pelo leito. Então a vida íntima do casal ela é importante.
E você só salvará o seu casamento da imoralidade sexual, do adultério, se você priorizar essa área dentro do seu casamento. Muitas vezes eu cresci num ambiente religioso que era muito cheio de usos, de costumes, e muitas vezes eu vi esses assuntos não serem abordados. E eu vi de perto, de muito perto, muitos casamentos, sendo casamentos fracassados, sendo casamentos que continuavam ali juntos apenas por causa da igreja, apenas por manter cargo, apenas por manter as aparências, mas pessoas infelizes dentro do casamento. Um marido que não sabe tratar bem a esposa, uma esposa que não consegue honrar o marido, uma esposa que não consegue se submeter ao marido, porque o marido não consegue amá-la como Cristo amou a igreja. E falar sobre vida íntima, então, menos ainda. Quantos casais infelizes achando que a vida íntima dentro do casamento era apenas para a procriação, esquecendo-se de que o Senhor nos proporcionou isso também para um deleite dentro do casamento. Então, entender isso é o que vai proteger a nossa união e continuar refletindo esse casamento nesse modelo divino, onde a gente vai conseguir acessar ao Senhor, onde a gente vai conseguir realmente resplandecer o Senhor, onde a gente vai conseguir, tendo um casamento honrado, porque, entenda, o nosso casamento, a nossa família é o nosso primeiro ministério. Não importa o cargo que você tenha dentro da igreja, não importa a função que você tenha profissionalmente, não importa nada na sua vida se a sua família não for bem administrada. Então, na Bíblia fala, um pastor que não sabe conduzir a sua casa, ele pode ser o pastor mais amado da face da terra. Ele está errado, porque ele não soube conduzir a sua casa. Então, a nossa casa é o primeiro ministério, é onde Deus irá nos cobrar sim. Irá nos cobrar sim daquilo que a gente está fazendo. E tudo começa nisso, no casamento, na união do casal, para depois poder passar para os filhos e assim ir permanecendo. Então, como eu falei, eu cresci num meio tão religioso que eu via isso, casamentos sendo fracassados. Por quê? Porque não conseguia compreender a forma que Deus criou o casamento para ser. E aí se afasta, e aí não consegue se dedicar um ao outro, não consegue manter o casamento honrado porque não tem um leito conjugal conservado puro. Como é que a gente faz isso, sendo que homem e mulher são dois seres completamente diferentes, e isso a gente percebe já desde o começo da convivência de um casamento. A partir do momento que a gente passa a morar juntos, a gente percebe de que realmente somos totalmente diferentes. Temos coisas em comuns? Temos. Como eu comentei naquele outro vídeo, quando eu fiz a demonstração do café com a água. Temos coisas em comum? Temos, mas também temos muitas coisas diferentes. E aí a gente precisa ir se modelando, se encaixando e entrando para que a gente consiga se encaixar um no outro. Só que o homem e mulher, eles são diferentes até mesmo na vida conjugal, até mesmo na vida íntima. Porque a mulher, ela precisa de intimidade, de uma proximidade emocional no dia a dia, para que então ela consiga desfrutar dessa intimidade sexual no corpo com o esposo. Já o homem, ele é completamente diferente. Ele precisa dessa intimidade sexual, de se sentir na esposa, para que então ele possa se sentir íntimo e dar a ela essa proximidade emocional no dia a dia. Então, como que a gente faz para ter esse encontro? Como conseguir
alinhar essas coisas, sendo que somos tão diferentes. Como eu estou falando com você, mulher, eu te falo hoje, seja sábia. Provérbios 14:1 diz, né? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então, vá você primeiro a esse lugar que ele precisa. Dê o primeiro passo. Se você está nesse vídeo é porque, como eu falei, Deus está levando essa palavra para você. Então, seja o primeiro a dar esse passo, seja sábia. Decida lutar pelo seu casamento, decida conservar o seu casamento como um casamento honrado. Decida hoje guardar o seu leito conjugal, conservando ele puro e sem mácula. Então vá primeiro. Eu, como eu falei, estou completando 16 anos de casadas, mas eu levei mais de uma década para entender isso, para conseguir compreender todo esse contexto, para conseguir ter essa clareza, né, desse formato de casamento, que é o casamento que Deus projetou lá no início da criação. E por causa disso, eu sim, quase acabei com o meu casamento, por não ter esse conhecimento. E um dos primeiros passos que me ajudou a caminhar nessa direção, a agir com sabedoria, foi quando eu li aquele livro As 5 Linguagens do Amor, do pastor Gary Chapman, acho que é. Não sei se pronuncia assim, gente, perdão. Como eu disse, eu não sou muito boa em outras línguas a não ser o português. Então, mas esse livro, ele trouxe uma clareza para mim, porque geralmente, pelo que eu li e estudei tudo, a maioria dos casais tem linguagens, no próprio livro ele fala sobre isso, né? A maioria dos casais tem a linguagem de amor diferente um do outro. E sim, a minha e a do Kleber são totalmente diferentes. Então, eu amava ele, eu estava amando ele, demonstrando o meu amor por ele, através da minha linguagem, né? Da forma que eu gosto de receber o amor. E aí, a gente não conseguia se entender, porque ele vinha e falava, nossa, tô me sentindo assim, tô me sentindo rejeitado, E eu ficava pensando, meu Deus, mas eu tô fazendo, tá, eu vou melhorar. E eu continuava, e aquele ciclo foi se repetindo, e isso traz um cansaço emocional pra gente, porque começa a nos distanciar. Então, quando eu consegui compreender qual era a linguagem de amor dele e que eu devia demonstrar o meu amor na linguagem dele, não na minha, isso mudou muita coisa, virou muita chave no nosso casamento. E essa foi uma das formas do primeiro passo ali com sabedoria para que eu pudesse acessar e alcançar essa conservação do leito conjugal dentro do meu casamento. Eu preciso abrir um parênteses aqui, que eu estou falando com mulheres que estejam em um casamento onde às vezes você está seguindo por um lado, seu esposo está seguindo por outro, e você tem pedido para o Senhor restaurar, e às vezes você está no início do casamento e deseja entender, né, as formas de você construir um casamento abençoado, um casamento firmado no Senhor. Mas se caso você vive um casamento abusivo, com um cônjuge abusivo, onde os abusos hoje pode ser emocional, pode ser um abuso físico, um abuso espiritual, que a gente vê isso muito, principalmente no sistema religioso. O que eu falo para você hoje, busque ajuda, tá? Busque ajuda de profissionais para que você possa sair dessa situação. Não aceite viver um relacionamento onde você não é vista nem reconhecida como o Senhor te fez. Então, eu precisava deixar esse parênteses aberto aqui. Já encerrando, então, se você se encaixa nisso, busque ajuda. Mas, se esse não é o seu caso, seja sábio. Comece por você. Afinal, né, primeiro a Pedro, deixa eu até abrir aqui para eu não citar errado, mas primeiro a Pedro 3:1, ele fala:
Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Então não fale, faça, né? Principalmente no leito, faça. Não deixe que outras áreas afetem isso, né? Como falei, o casamento ele é uma união por completa. Ele é uma união de corpo, de alma e de espírito. Então, não adianta você somente orar para o seu esposo, não adianta você estar somente buscando por ele, tentando se unir na parte espiritual, mas se você não consegue se unir na parte física para alcançar a parte emocional. Então, Deus, ele, como eu falei, ele fez tudo para a gente se encaixar perfeitamente. Hoje eu posso dizer, graças a Deus, eu consegui alcançar essa união completa de corpo, alma e espírito com o meu esposo. E a cada dia a gente tem crescido mais juntos. Porque assim, não é uma coisa que você, a partir do momento que você alcançou, beleza, não. É construindo dia a dia, dia após dia, dia após dia. Até mesmo porque as fases da nossa vida vão mudando e a gente tem que ir se adaptando novamente um ao outro. Então não desista. Hoje você conseguiu alcançar um entendimento do que você pode fazer, um entendimento, e você consegue compreender que pelo casamento ser essa aliança tão divina, essa aliança tão perfeita que o Senhor fez, que é por isso que tanto o inimigo tem atacado os casamentos. É por isso que a gente tem visto tanto crescimento de divórcios, é por isso que tantos casamentos são tentativas de destruição mesmo, né? Como está escrito ali em Hebreus, se você não cuidar, a imoralidade sexual e o adultério vão alcançar o seu casamento. Então depende de você, do quanto você está disposta a se doar, a se entregar, a buscar e a fazer, né? Como eu falei, não fale, faça. Então comece a agir a partir de hoje. Peça clareza ao Senhor, peça discernimento a Ele, peça para o Senhor te conduzir em cada atitude. Mas meu esposo, ele ainda não se entregou ao Senhor, ou eu não consigo ter a gente está num momento tão difícil que a gente não consegue ter uma abertura de fala, uma comunicação, a nossa comunicação está comprometida. Comece a orar e comece a fazer, comece a buscar. É o que Pedro está falando aqui. Você não precisa nem falar, é a sua atitude que irá ganhar o seu esposo. Por quê? Porque quando você entende que o casamento é essa união completa, de que o leito, de que a vida íntima do casal é uma parte super importante do casamento, onde o Senhor age e o Senhor blinda o casal através dessa área, para que o inimigo não entre. E hoje, com a internet, com rede social, né, com tudo, fica cada vez maior os bombardeios nessa área, na vida de um homem casado, na vida de uma mulher casada. Então, quando a gente decide se blindar, e uma das formas de se blindar é conservando o nosso leito conjugal sem mácula, sem mancha, impune de qualquer coisa. Quando você faz isso, você começa a blindar o seu casamento, a blindar a mente do seu esposo, a blindar a sua mente. E aí os dois juntos começam a construir as outras áreas, começam a abrir portas que às vezes, ou reconstruir, né, ruínas que estão destruídas ali dentro do seu coração. Às vezes foram palavras ditas há tanto tempo que foram destruindo a parte emocional, e a partir daquilo ali, quando você começa a blindar o seu leito conjugal, você começa a abrir esses caminhos para reconstruir outras áreas. Então volta a comunicação, volta o carinho, volta o afeto,
volta o contato físico, volta a busca pelo Senhor juntos, e nisso você consegue voltar a unir-se ao seu esposo em todas as áreas, corpo, alma e espírito, e viver um casamento no modelo divino, que é o modelo que o Senhor fez lá na criação. Esse é o casamento que Deus tem para você. Esse é o casamento que Deus tem para mim. Esse é o casamento que Deus preparou para nós. E é isso que o Senhor quer. Ele precisa de pessoas, de mulheres que se levantem nessa geração para defender esse modelo de casamento. Para dizer, não, eu não abro mão, eu não vou desistir do meu esposo, eu não vou desistir do meu casamento, eu vou mudar, eu vou melhorar, porque eu quero viver o casamento segundo o que Deus criou, segundo o que Ele propôs para ser. Porque é através do nosso casamento que Ele vai se revelar ao mundo. Então, que você hoje possa pegar essa palavra, guardar no seu coração, encaminhe esse vídeo para aquelas pessoas que você sentir que precisa ouvir. Ore antes, peça Espírito Santo, para quem o Senhor deseja que eu envie esse vídeo. Porque para que essas palavras realmente alcancem as pessoas certas, alcance aquelas pessoas que o Espírito Santo já sabe que precisam ouvir isso. Muito obrigada por você ter ficado até o final. Espero de coração que essa palavra tenha trazido edificação para a sua vida e para o seu casamento, assim como ela tem edificado o meu casamento também. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!